Para compreendermos o que significa voltar-se para dentro e trilhar o caminho interno, é necessário, primeiramente, entendermos o que significa trilhar o caminho externo, que é a escolha da maioria de nós. Todos nós nascemos nesse mundo com um sentimento de falta, que alguns chamam de carência e outros chamam de vazio existencial. O porquê de nós nascermos com essa falta não vem ao caso. Essa explicação não é importante para entendermos a questão do caminho interior. Fundamental é apenas reconhecer o fato de que nós nascemos com essa falta. E uma vez que nós viemos ao mundo com essa falta, o mundo se prontifica a nos oferecer inúmeras promessas de completude. Essas promessas, elas se transformam naquelas buscas que nós habitualmente chamamos de sonhos. São todas as realizações que nós buscamos em busca da felicidade absoluta. Então, para muitas pessoas, a completude é buscada nos sonhos românticos da relação perfeita, seja uma relação entre casais ou a relação com um filho, no desejo de ter um filho, etc. e tal. Outras pessoas buscam a sua completude na promessa das aquisições materiais. Elas querem comprar uma casa, comprar um carro, comprar roupas, joias, fazer viagens, ter posses. Outras acreditam apenas ou simplesmente na promessa do dinheiro. Ganhar dinheiro se torna um jogo no qual elas acreditam poder encontrar essa realização. No campo profissional também há muitas promessas desse tipo. Promessa de adquirir status, subir de posição dentro de uma empresa, ficar famoso, receber reconhecimento das pessoas. São todas promessas de completude que muitas pessoas correm atrás. Há ainda tantas outras, como os ideais de transformação social, né? Muitas pessoas passam a vida inteira engajadas em trabalhos ditos revolucionários, de transformar o mundo e etc e tal, porque nesse engajamento elas também encontram ou acreditam encontrar o caminho para a sua completude, para a sua realização pessoal. E ainda há muitos outros, né? Cada um de vocês seria capaz de citar uma busca, um sonho diferente dessas aqui que eu acabei de mencionar. O que é comum a todas essas buscas, a todos esses sonhos, é que nenhum deles cumpre o que promete. Em nenhum deles nós encontramos a parte que nos falta, aquele elemento que nos completa. A explicação mais óbvia é que não é possível preencher uma substância interior com nenhum elemento exterior. Mas a razão verdadeira vai um pouco além disso. Acontece que, de fato, as nossas buscas e os nossos sonhos não nos fornecem nada de real com o que nós possamos, nada de real com o que preencher realmente o buraco, a falta que nós trazemos no nosso interior.
Porque se nós prestarmos atenção no sentimento que predomina em todas as realizações de sonhos, nós vamos perceber que se trata de um sentimento de supervalorização do eu, um sentimento de superimportância do eu. A pessoa que busca se realizar num sonho romântico de relação perfeita, ela busca aquele sentimento de ser a pessoa mais importante do mundo para alguém, ou então de estar amando a pessoa mais importante do mundo. É um sentimento de supervalorização do eu. O mesmo pode se dizer dos sonhos profissionais, né? Isso aí fica mais evidente ainda. A busca do sucesso, do reconhecimento, do dinheiro, do poder, né? Então, todos os nossos sonhos brincam com esse sentimento de supervalorização do eu, que é chamado de vaidade. Só que a vaidade, ela é uma forma falsa de autoestima. A vaidade, ela jamais preenche de fato a falta. O que é a vaidade? Ela é a inflação do ego. Então, imaginemos que o nosso ego fosse uma esfera ou um círculo no qual faltasse uma parte, há um buraco nessa geometria. Ao invés de fornecer um elemento que de fato preencha o buraco, o que a vaidade faz é inflar, estufar as partes que restaram para assim preencher o buraco daquilo que falta. Só que por debaixo dessa inflação, o buraco continua ali. Então, o que a vaidade faz, de fato, é fornecer um preenchimento falso, é maquiar o buraco para parecer que ele não está mais lá. É uma realização, é uma completude ilusória. E todos os nossos sonhos, todas as nossas buscas são buscas por esse sentimento de vaidade, que é uma realização, uma completude ilusória. Então, para todos nós, à medida em que o tempo passa, que nós corremos atrás de sonhos, realizamos alguns deles, e etc e tal, vai ficando evidente que em nenhum deles existe a completude buscada. Mas, enquanto nós estamos realizando um sonho, enquanto nós estamos vivendo, né, aquela experiência extraordinária, maravilhosa de realizar um sonho, nós acreditamos ter encontrado a realização buscada. Essa experiência, ela recebe o nome de prazer. As nossas realizações no caminho exterior, elas são experimentadas como prazer. E enquanto o prazer é muito intenso, nós vivemos piamente a ilusão de que a completude se fez. Depois que a experiência passa, fica aquela impressão do quase. Quase que eu realizei, quase que aconteceu, eu cheguei muito perto. E se eu cheguei perto dessa vez, se eu tentar de novo, a probabilidade de eu conseguir é maior. Então, quando nós passamos por uma experiência de prazer, nós nos apegamos a ela e a transformamos em referência daquilo que nós devemos continuar buscando no futuro para encontrar
a realização almejada. E aí então nós passamos a fluir de experiência prazerosa em experiência prazerosa, até que esse sentimento do quase se torne cada vez mais distante. A cada experiência prazerosa, a sensação de distanciamento em relação à realização buscada parece aumentar. Só que nós não conhecemos outro caminho para buscar a realização, senão continuar trilhando o caminho do prazer. Então nós continuamos buscando prazer. Só que na medida em que a frustração se acumula e ela passa a até sobrepujar o prazer, é necessário então encontrar uma forma de diversificar as nossas buscas. É aí que entra em cena a necessidade da diversão e da distração. A diversão e a distração têm essa função de escoar a frustração, a frustração que está sendo acumulada nas buscas pelos nossos sonhos, e de recarregar as nossas baterias para que nós continuemos buscando sonhos, e também de reforçar as nossas crenças de que os sonhos são possíveis e o valor que nós damos a esses sonhos. Então, quando alguém busca uma distração ou uma diversão, esse alguém vai buscar a companhia de pessoas cuja conversação possa reforçar essas crenças e esses valores. Esse alguém vai buscar filmes, séries, leituras, tudo que tenha alguma relação com essa visão de mundo que lhe pertence e que ele tenta realizar através das suas buscas. E aí então entra-se num círculo vicioso de engajamento na busca de sonhos, diversão e distração, engajamento na busca de sonhos, diversão e distração, indefinidamente. E é assim que a maioria das pessoas leva a vida. Uma vida dividida entre a busca de sonhos e a distração. Quando tudo dá certo, quando as coisas saem da melhor maneira possível, o que se tem no fim da vida é uma coleção de memórias maravilhosas, muitas experiências intensas acumuladas, relações pessoais, amores, viagens, amizades, muito conhecimento adquirido, enfim. Tem-se no passado toda uma vida que foi de fato riquíssima, maravilhosa, mas aquela falta, aquele vazio, aquela carência que lá atrás, no início da vida, foi o motor propulsor de todo esse processo, continua lá da mesma forma. Então, toda a maravilha de uma vida assim bem vivida, na busca de sonhos e de diversão, aparece, na verdade, como um bom prêmio de consolação, quando, na verdade, o grande troféu que se buscava não foi alcançado.
a única maneira de preencher esse vazio é pela via do caminho interior. E o caminho interior começa a ser trilhado automaticamente na medida em que nós vamos percebendo, identificando toda a ilusão das promessas do mundo para a nossa realização e vamos nos desapegando delas. Vamos nos desidentificando delas. A simples desidentificação com as promessas do mundo faz com que a energia que estava investida nessa busca exterior seja naturalmente recolhida e volte para o seu local de origem, que é o interior. Não há nada mais a se fazer além disso. Para se começar a trilhar o caminho interior, basta começar a se desvencilhar do caminho exterior. E para tanto, é de suma importância que a pessoa tenha o hábito de criticar e perceber a falácia de quase todas as crenças e valores que nos são incutidas desde que nós nascemos. Tipo, nunca deixe de correr atrás dos seus sonhos, quem não sonha não vive, você não pode ficar parado, você tem que estar sempre produzindo alguma coisa, tem que estar sempre correndo atrás de algo, né? Etc, 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 etc. Crenças e valores que nos aprisionam ao caminho exterior. E é quando nós começamos a criticar essas crenças, esses valores, a perceber a ilusão de todas as buscas exteriores, que o caminho interior começa. E é aí, então, que começa a verdadeira batalha. Porque uma vez que se dê o primeiro passo no caminho interior, não há mestre, não há professor, não há doutrina, não há sistema de crenças que possa realmente nos orientar por esse caminho. Mesmo as religiões e as filosofias, sejam elas quais forem, são sistemas de crença que nós aprendemos a valorizar muito, em parte, devido à autoridade que nós atribuímos a professores, mestres, parentes, tipo pai, mãe, pessoas públicas. Ou seja, esses sistemas de crença ainda nos prendem, de certa forma, ao caminho exterior, nos prendem à autoridade do outro. Nós usamos a autoridade do outro como guia para escolhermos quais dessas crenças e desses valores são os mais apropriados a nós. Então, o caminho interior também exige que nós nos exige de nós nos desfazermos de muitas das nossas crenças religiosas e filosóficas. E talvez a principal dificuldade de quem começa a trilhar o caminho interior é se perceber num mundo que não faz mais sentido a ele. Um mundo no qual o resto da humanidade ainda vive presa a esse transe da busca dos sonhos, o transe das promessas do mundo. Como manter a motivação para continuar vivendo num mundo que não faz mais nenhum sentido para você e com o qual
e no qual você vai encontrar dificuldade de conversar sobre o que você está encontrando e aprendendo no seu caminho interior com alguém. Essa talvez seja a maior dificuldade de quem está começando o caminho interior. E eu volto a dizer, é uma dificuldade que precisa ser superada por cada um, porque não há mestre, não há professor, não há sistema de crenças que possa nos auxiliar nessa matéria.